realmente o tema é bastante provocante. Pois. Mas é uma questão que realmente precisa de ser debatida, que nós temos uma parte e sabemos como pessoas que às vezes fazemos coisas sem saber como é que elas funcionam, né? Mas eu me lembro lá nos anos 80 e pouco, que é de lá onde eu venho, haviam lá práticas que eram feitas pelos pais e mães, avós naquela altura, e que na altura de criança eu não percebia lá muito bem. Mas o que acontecia é que as crianças, quando morresse alguém dentro de uma família, elas eram retiradas da casa e não retornavam antes que se realizasse a cerimônia do 8º dia. Mas que bem antes até de se retirarem aquelas crianças, haviam práticas que eram realizadas. Pegavam-se enalas, não sei se... Temos vassouras, aquelas vassouras de nalas caseiras que usam-se para varrer, aquelas feitas mesmo a modo tradicional. Pegava-se nalas retiradas dessas vassouras e amaravam-se nas crianças antes de elas serem retiradas de casa até que pudesse passar aquela parte fúnebre, né? E se fossem crianças gêmeas, em algum momento essas crianças eram aplicadas cinzas. Prontos, depois de passar-se um tempo após o funeral todo realizar-se, o que se fazia era levar essas crianças para que pudessem irem jogar areia num sítio onde o malogrado lá estivesse, ou a malograda. Na altura em que isso acontecia, eu não percebia bem também, ainda era meio criança, mas já com o crescimento fui já percebendo o porquê daquelas práticas. O que acontecia? A maior parte das crianças que naquela altura pudessem não ter a obediência dessas práticas, de a criança não ver aquilo uma pessoa morta numa idade ainda muito nova. As crianças têm uma capacidade de gravar muito grande. E o que acontece? Tradicionalmente, uma criança que vê uma pessoa morta desenvolve um problema psicológico. E esse problema psicológico, falo porque as pessoas que entendem psicologia percebem no sentido psicológico, mas espiritualmente há uma questão que acontece. É o que nós já viemos sabendo desde há muito, não diria eu, pelo menos de algumas outras pessoas por aí, que mesmo quando uma pessoa morre, diz-se que não pode se olhar diretamente para os olhos da pessoa morta, porque isso dá certos impactos. Para dizer que, de uma certa forma, os olhos de uma pessoa morta são sagrados, não são olhos fáceis de uma pessoa olhar e ficar num estado simples. E é por isso que fecham-se os olhos? Muito bem. Por mais que os olhos não aceitem fecharem-se, fazem de tudo para poderem colar os olhos para que não possa ver aquilo, um contato de visualização olho a olho. É uma questão tradicional, é uma questão espiritual que está lá, e eu acredito que os mundos seguem por aí fora por conhecerem a espiritualidade como ela é. Então, uma criança que vê uma pessoa morta, não interessa qual seja a idade, desenvolve um pequeno problema espiritual. Agora, quando é uma questão em que a criança tem, de uma certa forma, seja salva de ter que olhar para aquela situação, o que também não pode falhar é aquilo da criança ir pisar onde o defunto está, porque se for membro mesmo direto dessa criança, se também não se vai fazer o ritual da criança pisar lá, tem um impacto também que lá acontece. Muitas das vezes as crianças que viram pessoas mortas ou participaram nessas circunstâncias de cerimônias fúnebres, enquanto ainda forem menores, sofreram por muito tempo de sustos. E depois de um tempo passaram a desenvolver problemas de insônia por causa do cenário então. E nós já saindo um pouco do lado espiritual, olhando também como uma questão de ser um membro social, em questões mesmo cívicas, de uma questão da gente perceber as emoções que uma pessoa tem. É muito lógico que teria que se analisar bem a questão de se levar uma criança para poder ir assistir, ver uma pessoa morta, que ela tanto brincava com ela, que ela tanto gostava daquela pessoa, sem perceber exatamente o que é aquilo. Ainda que sejam os seus pais. Num dia estava lá aquela criança a receber carinho daquela pessoa.
e aquela pessoa, de uma certa forma, ficou doente por alguns dias ou teve um acidente, a criança não percebeu nada, só viu que uma pessoa sumiu daqui de casa 2 tempos. A morte é uma coisa que ela já tem, já dá a perceber alguma coisa. Não precisa de saber o que é aquilo. Nós já sabemos, já temos o instinto por natureza própria de que onde há vida há uma morte. O facto de uma pessoa estar deitada numa caixa já desperta uma questão estranha naquela criança. E nós somos mais espirituais do que físicos, já sabemos disso. Há uma questão que conecta aquela criança àquela situação que está lá. E nós sabemos, por origem, que a morte representa a escuridão. Então, é por essa razão que mesmo em questões de nós, sendo pessoas adultas, quando há uma questão de morte, depois temos a questão da sequência das purificações da escuridão após a morte. Então, é uma questão que tradicionalmente não traz boas consequências àquilo, não traz bons impactos à criança. Razão pela qual a tradição, ela sempre fez questão de não envolver a criança diretamente naquele momento, mas depois, porque é aquilo que a criança tem que ter, de saber aonde que o seu ente querido foi, deitou-se, tem que ir pisar lá, jogar areia. Então, passada uma altura em que a criança seja capaz já de perceber o que foi aquilo, já é onde se diz, sabe, aqui onde vem jogar areia, é onde está deitado o fulano, que é para a criança também estar conectada com o ponto de situação. Porque há aquilo que em Xangana chamamos de Gutseme Kansan, de onde esses sustos partem. Traduzido para português? É uma questão da pessoa... Meu Deus do céu. É importante. Tradução direta, pois. Essa tradução. Partir a coluna. Tradução direta. E cortar coluna. Meu Deus do céu. Então, é uma coisa mais ou menos assim, voltando já ao tom de seriedade. Tradicionalmente faz-se assim, muitas tribos seguem. É perder as forças. Eu ainda estou preocupada com esta tradução, porque nós temos muita gente... A criança realmente perde força. Okay. Ela fica desequilibrada espiritualmente. Porque é aquilo que eu disse previamente, que nós somos mais espirituais, somos mais espíritos do que físicos. Então, o impacto tudo daquilo que acontece emocionalmente e tudo mais que a psicologia tem uma explicação lógica do lado psicológico, nós traduzimos de uma outra forma, mas é que a psicologia traduz como se fossem emoções. Agora, para nós não é isso, são questões espirituais. Então, é uma questão que realmente acontece e já se vivenciaram-se várias coisas dessa natureza. E aquilo, quando acontece, não termina só na fase daquela criança ser criança. Há muitas doenças que hoje em dia nós temos mentais, que pessoas que têm hoje em dia já em fases adultas, que partem da parte do desrespeito dessas tradições. Então, é que, como nós agora na civilização atual, já tudo vai ao normal, a criança, por mais que tenha 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3, 4 meses, vão lá mostrar e dizem, está ali, papai, dormiu ali. A criança ainda olha, diz, é papai, aquele ali. Aquilo tem impactos no futuro. Então, psicologicamente, na maneira de como a civilização vê aquilo, parecem coisas simples, mas não são. A morte, ela é assustadora, a morte é dolorida, a morte é horrível, nunca vai mudar isso. O que é bem-vindo naquilo na humanidade é a vida. Por mais difícil que ela seja, mas a vida ela é sagrada. Por essa razão que quando há risco de alguma coisa, até um bebê que ainda não conhece perigo, sabe correr. É um instinto natural que nós temos. O mesmo instinto natural que nós temos quanto ao valor da vida, é o mesmo instinto natural que nós temos quanto também à questão da morte. Não são todas as pessoas que moram nos hospitais. Em algum momento, algumas pessoas perdem a vida nas suas próprias residências. Voltar mesmo a retocar num ponto muito interessante. A morte é uma coisa assustadora. Tenebrosa. Tenebrosa. É aquela coisa que, por mais que a gente se ame de que jeito, mas quando um já está ali, apesar do coração doer, a ideia de ficar perto já é muito complicada. Essa é uma questão que mostra realmente o quanto o ser humano é mais espiritual do que físico. E indo um pouco mais além para poder falar nessa vertente, é essa mesma coisa que naquelas alturas em que a civilização não estava muito avançada, de uma certa forma, ainda se respeitavam princípios tradicionais, as pessoas que tinham que olhar para o corpo da pessoa que morreu dentro de uma residência eram pessoas selecionadas, pessoas já com certas idades. Sim. E as pessoas que até vestiam aquele corpo estando onde fosse que tivesse que estar,
eram pessoas já com certas idades. A questão de dar o banho, lavar o corpo. Pessoas com uma maturidade. Se vão levar, Lili já é mãe agora, mas se vão levar a Lili para poder dar banho já a uma pessoa que morreu, eu tenho a certeza que você não vai ser a mesma Lili que eu hoje. Certeza que não. Então, são questões daquilo que mostra o quanto a morte ela em si é uma coisa muito oposta da vida. Então, aonde isso existe é porque há algo espiritual lá envolvido. Eu costumava ouvir uma coisa e eu depois já acreditei, porque realmente, como um médico tradicional, já tenho como perceber da espiritualidade por trabalhar com ela. Sabe, nós temos visto crianças, quando ainda são pequenas, antes de abrirem os olhos, elas às vezes já rirem-se sozinhas, parecerem agitadas, parecerem que alguém está a brincar com elas. Aquilo tem uma significância. E essa significância, à medida que a criança cresce, a criança começa a ver, começa a falar, à medida que ela vai começando a saber falar bem as coisas que ela vê, aquelas questões todas passam, a criança já não se comporta desse jeito. Somente em casos que ela esteja doente, muito doente, é quando tu vais ver que parece que ela se comunica com alguém. Os gestos vão te mostrar que parece que ela está se a comunicar com alguém, mas você está parada lá longe e não está ninguém perto dela, para dizer que a espiritualidade existe e cada pessoa tem seus ancestrais por perto. Entende bem? E essa parte dessa ancestralidade é que explica melhor essa questão de a pessoa não ter essa facilidade, numa idade muito ínfima, de ter que chegar e ver esse tipo de situação. Mas já depois de se realizar toda a cerimônia e tudo mais, eu como Machangana, na minha tradição, a criança, se tiver 2 meses, 3 meses, 6 ou essas idades muito inferiores, tem que se levar a criança e ir pisar na campa do seu ente querido. Pronto, a criança vai ficar bem, estará conectada espiritualmente com aquela pessoa. E se for o caso de uma criança já um pouco crescida, estamos a falar de 7, 8 anos, já não se faz pisar. A criança vai pegar um pouco de areia e vai jogar lá. Os pais que estarão ao pé daquela criança vão dizer: ei, é aqui onde dormiu o fulano. Que é para tirar, tradicionalmente, aquela coisa da criança estar sempre a se perguntar: onde é que está essa pessoa que eu vi aqui dentro de casa e que já não vejo mais? Então, esses são os passos que normalmente tomam-se para poder conseguir fazer a reconexão. Porque por mais que as pessoas digam de muitas e várias formas, de que a ancestralidade é algo demoníaco, a ancestralidade existe e não há nenhum demônio na ancestralidade. E esse tema que estamos a falar está muito ligado a essa questão ancestral. Tradicionalmente, quando se faz esse processo de uma pessoa que morreu e a criança não participou fisicamente como tal, por questões de conexões espirituais, tem que se fazer aquele procedimento que eu disse, que é de fazer a criança pisar a campa da pessoa, os pais que estão lá que dizem: é aqui onde dormiu a pessoa fulana, e por aí em diante, que é o mesmo processo também que se faz para pessoas que não vivem perto, estão fora, quando voltam, vão também para os cemitérios dos seus entes queridos e vão fazer para as campas dos seus entes queridos e vão lá fazer. Não é aquele de ir mostrar de olhos de criança como tal. É uma questão de reconexão espiritual, porque aquela parte espiritual é que obriga a isso. É aquela questão que depois ainda expliquei aqui, por mais que é o que faz com que pessoas, quando surgem falecimentos, enquanto estiverem fora do país ou estiverem distantes, até uma dada altura, essas pessoas vão lá e jogam areia. Criança é muito mais sensível a essas questões do que uma pessoa já adulta. É por essa razão que, tradicionalmente, tem que se fazer a criança ir pisar aquele sítio com aquela areia e pronto. Aquilo que vai se falar lá vai fazer a reconexão espiritual. Isso está muito mais ligado à ancestralidade. O que é que deve-se falar? E mostrar, dizer à pessoa: está aqui deitada fulano, 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 fulano. Isso não se faz para quem ainda não nasceu. É para quem estava lá durante esse procedimento. Eu falo no sentido de perceber de questões ancestrais. Agora, numa vertente diferente, já não posso falar. Eu não percebi. Estaria a dizer que durante a gestação, imagine que esta jovem tenha perdido a sua mãe, ela ainda grávida. Então, não há necessidade de mostrar o bebê. Não há necessidade de mostrar. Isso só acontece em questões mesmo de uma criança que já lá existia. Porque aqueles sustos, aquelas questões todas, operam naquela pessoa que está lá. E veja que falou num termo muito interessante. Sabe que tradicionalmente, até uma certa altura, era proibido até que mulheres gestantes lá pudessem também ir. Principalmente já em fases do meio da gestação ou fase próximas ao fim da gestação.
Era proibido. Só que, à medida que os tempos foram mudando, foram já remetendo, que foi se alterando isso de uma forma e de outra. Mas temos casos de pessoas que, gestantes elas, e principalmente até em casos de pessoas que têm tensão, coisas assim. A pessoa vai para lá por causa de emoções, acaba até perdendo a própria criança que vai para lá enquanto tiver. São pessoas muito próximas, como pai, mãe, avô, irmão também ou irmã, sim pode. Mas observa-se também a idade da criança. O que é essa criança, como é que é a idade dessa criança? Que é a parte que estava aqui a tocar o ilustre, o antropólogo, a dizer que tem também questões de observâncias de idades. Por exemplo, uma criança com os seus 11, 12 anos, não é? Dependendo da maturidade da criança, em algum momento a criança pode ir até ao cemitério. Mas é diferente de uma criança abaixo disso. E também as idades não só contam como idades. Há crianças que têm 12 anos, mas que têm um estado de maturidade de uma criança de 9, 8. Então, esses fatores também contam. E também é a parte que já acaba envolvendo aquilo que ele estava a dizer de questões de controle social. Temos essa parte que percebemos como membros de uma sociedade, mas tem a parte tradicional que ela não é dinâmica, a cultura é dinâmica, a tradição não é. E quando se quebra essa parte, os impactos são... É possível passar um espírito de alguém, de um defunto no caso, para esta criança que vai presenciar esta cerimônia fúnebre? Não, não é possível. Não é possível, mas a criança que participa, por exemplo, o que estava a dizer o Vitor, eu até vou completar um pouco aí. Quando é uma questão de família direta e se leva uma criança pequena, a criança não aproxima na urna. O que vai acontecer é que depois de enterrar aquela pessoa, aquelas pessoas que sabem que as tantas vivem longe, depois de se fechar aquela confusão toda, vão fazer a criança pisar ali. É assim como as coisas são. Mas não se transfere nenhum espírito, não há nenhuma questão em que vão dizer que há um demônio que a criança... São questões mesmo ligadas à própria espiritualidade da criança. O que está a acontecer, na verdade, é que a religião nega a existência daquilo da ancestralidade. E estava a dizer aqui o meu caro colega que é uma questão de que a tradição veio depois de Deus. É verdade, o homem é criação de Deus, mas o homem foi dado à terra para poder viver nela de acordo com princípios divinos, mas com suas próprias tradições, que não é só o homem como tal. Todo que é ser vivente tem uma tradição. Cria um animal, cria uma outra espécie, de ver que cada animal tem sua forma de ser e que aquilo representa a sua própria... Mateus, qual é o significado deste lavar as mãos? Bem, eu não vou comentar muito aí, vou dar uma resposta básica para depois entrar numa coisinha rápida que eu não posso deixar passar. É uma prática cultural, não tradicional. É uma prática cultural. Não tem nenhum significado? Não, é uma prática cultural. A pessoa pode ir ao cemitério à vontade e não ir à residência para lavar as mãos, vai Sim, lavar em casa. É uma prática cultural, não tradicional. E carrega-se algum espírito da morte quando vamos participar de uma cerimônia fúnebre? Ou seja, é importante fazer aquele banho, colocar a roupa no sal, de molho, para tirar este espírito da morte quando se regressa do cemitério? Bem, eu conheço essa situação como pertencente à família que perdeu um membro, não para um qualquer. Os que vão participar desta cerimônia. Sim. Agora, eu queria tomar um bocadinho desses minutos para falar sobre questões desses cemitérios abertos. Por favor. Que nós temos, em que as pessoas sentam nas campas, quando há funerais, as pessoas pisam nas campas dos outros porque têm que passarem, e depois tem casos de pessoas que ainda comem tão à vontade naqueles ambientes. Uma pessoa morta respeita-se. Porque se nós somos espíritos mais do que físicos, então é porque a espiritualidade é maior que o nosso corpo. Então é muita necessidade de respeitarmos isso, porque aquilo que não é digno de ser visto, a morte não é digna. Por mais que a gente crie versos bonitos de que jeito para a morte, ela nunca vai ser bonita. Então, é muito importante realmente que em alguns pontos os nossos órgãos, né, maiores possam observar. Cemitérios abertos não são muito bons, principalmente porque alguns até são travessias, passam crianças, vão para a escola, e até neste momento há casos de pessoas que até, bandidos que ficam escondidos nas campas para roubarem pessoas que passam pelos cemitérios. Agradecer à TV Sucesso pela chance que tem nos dado de podermos dar contribuições significativas sobre questões que inquietam a nossa sociedade, e mandar um abraço a todos que estiveram cá nos acompanhar, desejar uma semana super abençoada a todos os moçambicanos que acordam, vão trabalhar honestamente, mandar um beijo muito forte para aquela mulher que me prepara lá em casa, para os filhos que estão lá